Paz do Senhor, tudo bem? Então vamos orar, fecha os olhinhos, né? Aí na sua casa, junto com sua mamãe e seu papai. Vamos falar com Jesus? Senhor Jesus, neste momento, ó Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui para aprender a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um nesta manhã. Abençoa a Tia Jordane, que vai trazer essa história linda para nós, para os nossos corações e para as nossas vidas. Abençoa cada criança na Tua casa. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje, a história de hoje vai falar sobre um plano perfeito, o plano da salvação. Antes de começar a falar sobre o plano da salvação, eu gostaria de voltar lá no começo, quando Jesus Deus criou o mundo, e aí Ele fez um jardim maravilhoso, com um monte de coisas bonitas, e árvores, e animais, e tudo estava perfeito. E Ele criou duas pessoas, um homem e uma mulher, Adão e Eva. E aí, Ele deu uma única ordem para eles. Vocês podem ficar aqui no jardim, podem aproveitar de tudo que vocês quiserem, mas uma coisa vocês não podem fazer. Tem uma árvore, aquela árvore ali, vocês não podem comer dela, de jeito nenhum, porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o dia que comer dela certamente morrerá. Ou seja, no começo lá era tudo perfeito, Deus falava diretamente com o homem, assim como eu estou falando com você aqui. Ele falava e o homem escutava e tinha essa ligação direta com Deus. Só que a partir do momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeu o fruto do bem e do mal, eles receberam o que Deus tinha falado, que era: no dia que comer, certamente morrerá. E essa morte era o quê? Era a separação de Deus. Quando a gente peca, a gente fica separado de Deus, a gente fica longe, distante, a gente morre espiritualmente e também na carne também morre, mas só que demora um pouco mais. Só que espiritualmente falando, quando a gente peca, a gente fica distante de Deus, e isso é a morte espiritual. E aí, Deus precisava de um jeito para nos conectar de novo com Ele. E a única forma que podia isso acontecer seria se uma pessoa que não tivesse nenhum pecado morresse por nós. Porque se a gente morresse, a nossa carne morresse, não ia adiantar de nada, só ia continuar longe de Deus. Então tinha que ser alguém que não tinha pecado, e esse alguém é Jesus. Então agora a gente vai já para o nosso plano da salvação, que eu vou contar para vocês a história do livro Sem Palavras. Ele não tem nenhuma palavra, são apenas cores, mas essas cores falam muito com a gente. Mas antes de falar a primeira cor, eu gostaria de falar o versículo de hoje. O versículo-chave não sei se dá para ver: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse é o versículo de hoje. Essa vida é mesmo depois que a gente morrer aqui na nossa carne, a gente vai poder viver com Deus lá no céu. E falando de céu, a primeira cor é amarelo, que representa o quê? O ouro. Lá no céu as ruas são de ouro, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E Deus
preparou um lugar especial para a gente lá no céu. Lá em João 14, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, Deus está preparando um lugar para nós, um lugar muito lindo e maravilhoso, que tudo é de ouro, tudo amarelinho, desse jeito assim. E quem quer ir morar lá no céu? Acredito que todo mundo que conhece a Deus quer ir morar lá no céu, né? Ficar lá com Ele a vida todinha e desfrutar de todas as coisas que Deus está preparando pra gente. Só que lá no céu não entra pecado. O que é o pecado? O pecado, aqui no nosso livro, Sem Palavras, é representado pela cor preta, é escuridão, é coisas ruins, é quando a gente está longe de Deus. Então, tudo que é ruim, tudo aquilo que nos deixa longe de Deus é pecado. Lá em Gálatas 19, só um momento. Gálatas diz: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, bebedice, as orgias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, tudo de ruim isso é pecado e são coisas que nos afastam de Deus, que deixam nosso coração desse jeito aqui, sujo, escuro, preto. Mas Deus é muito misericordioso e Ele teve uma coisa por nós, graça, e também Ele nos amou. E o que Ele fez? Ele nos amou tanto, tanto, que Ele mandou o seu único filho para viver aqui com a gente e morrer em nosso lugar para nos salvar e nos libertar desse pecado, para a gente poder ter a vida eterna e morar com Deus lá no céu depois que a gente morrer aqui e quando a igreja for arrebatada. E o vermelho representa o sangue de Jesus, quando Ele morreu lá na cruz e derramou o seu sangue para nos purificar, porque o sangue de Jesus, Ele morreu lá, Ele não tinha nenhum pecado, mas lá na cruz Ele tomou sobre si todos os nossos pecados e morreu. Só que Ele ressuscitou depois do terceiro dia e através desse ato a gente pode se conectar novamente com Deus. Aqui diz em João João 14, 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é através de Jesus que a gente pode se conectar novamente com Deus, porque Ele se entregou por nós e Ele é o único caminho que vai nos levar para o céu. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente entende esse sacrifício que Jesus fez por nós e aceita Ele como nosso único Senhor e Salvador. Ele nos limpa e a gente pode ficar pertinho de Deus de novo. E quando a gente aceita Jesus, o nosso coração fica limpinho, branquinho, desse jeito aqui, sem nenhuma mancha. E isso é porque Deus limpou a gente de todos os nossos pecados, de todas aquelas coisas que
que a gente fazia, quando a gente aceita Jesus, a gente tem que parar de fazer. Porque a partir do momento que a gente recebe Jesus no nosso coração, o nosso corpo é a casa de Deus. Então a gente tem que trazer coisas boas para o nosso corpo. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então tudo que era velho, se você mentia, não vai mentir mais. Se você colava na prova, não vai colar mais. Se você brigava com seus amiguinhos na escola, você não vai brigar mais. Você vai mostrar que você é de Jesus agora, que você tem a luz de Jesus na sua vida. E aí, depois que a gente aceita Jesus, o nosso coração fica limpinho, a gente vai procurar ter uma vida diferente. E, para terminar, a cor verde representa o quê? Representa a árvore. Mas por que verde? Por que árvore? Quando a gente aceita Jesus, é como se fosse plantada uma sementinha no nosso coração. E a gente precisa regar e cuidar dela todos os dias para que ela cresça e se transforme em, no caso da sementinha, uma árvore. Mas em nós cristãos, o que representa isso? A gente vai plantar, foi plantada em nós uma sementinha, e para a gente crescer, a gente precisa ler a Bíblia, orar, jejuar, e estar sempre buscando a presença de Deus. Aí a gente vai crescendo na fé e a gente ganha também os frutos. Quando uma árvore cresce e fica grandona, ela tem frutos, né? Pois é, os cristãos também têm frutos. Quais são os frutos? Lá na Bíblia, em Gálatas, fala sobre os frutos do Espírito. Então, mansidão, são 9. Paz, fidelidade, a gente começa a ser fiel, né? Gozo, bondade, longanimidade, amor e benignidade. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Ou seja, isso é tudo de bom. O cristão começa a frutificar quando ele está sempre buscando a Deus. E é isso que representa a cor verde. E um dia, se a gente estiver sempre nesse caminho, no caminho que vai levar a Jesus, a gente vai morar bem nesse lugar aqui, lá no céu, onde que tudo é bonito e maravilhoso. É isso. Então, vamos finalizar a nossa lição de hoje com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esta aula. Que o Senhor esteja abençoando a cada criança que está nas suas casas e que elas possam receber a Ti e aprender com o Senhor todos os dias. Fique conosco desde agora e para todo sempre. Amém. Já contou a história?